O painel verde é uma parceria entre o Movimento Green e o Ministério do Meio Ambiente. Agora no palco nós iremos receber aqui o Marcos Batista, que vai falar um pouco sobre reciclagem de eletrônicos urban mining. Então é um assunto bem bacana. Convido a todos que estão acompanhando aí pelo Globo.com ou pela tectudo.com.br a acompanhar essa palestra do Marcos e continue utilizando as tags GoGreen em todas as redes sociais, acompanhando, porque mais tarde nós teremos mais palestras e também a final do Intercolegial de Projetos de Tecnologia. Tá bom? Então vamos receber agora ao palco Marcos Batista. Por gentileza, Marcos, aplausos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre urban mining, na verdade, mineração urbana. A minha apresentação está em inglês, porque a gente sempre está falando fora, mas acho que vocês entendem inglês melhor do que eu, então não vai ter muita dificuldade. Tá? Então, eu sou do Ministério de Ciência e Tecnologia, um centro de tecnologia da informação Renato Ascher, fica em Campinas, em São Paulo, e a gente trabalha nessa ideia do reciclagem há mais de 10 anos. Né? A história começa aqui. Se vocês tiverem oportunidade, é um filminho muito interessante que chama História das Coisas, da Anne Leonard, que mostra o problema do eletroeletrônico quando está num ciclo linear. Essa história, ela foi fazer uma pesquisa durante anos da extração dos minerais para fazer o eletroeletrônico, a produção dos eletroeletrônicos, a distribuição, o consumo e o descarte final. O problema é que em todas essas fases tem alguns complicadores. Por exemplo, a extração do meio ambiente, na verdade, é feita através de devastação, muitas vezes. Na fabricação, eles usam substâncias perigosas, usavam pelo menos, como chumbo, mercúrio, antirretardantes, que podem ser altamente prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. A distribuição, o preço normalmente são irreais. A gente compra uma calculadora por R$ 1,99. Não é possível fazer uma calculadora por R$ 1,99. Alguma coisa está errado nisso. Né? Depois, o consumo é ilimitado. A gente consome muito eletroeletrônico. Precisamos ter um pouco de consciência de prolongar a vida dele e passar para outras pessoas que também possam utilizar. E, finalmente, é jogado no aterro. Esse tipo de consumo, ele está em crise, porque o consumo é ilimitado e o recurso na natureza é limitado. Então, o que a gente faz? Né? A consequência é isso. Essa é uma historinha muito bacana do Disney, né, que mostra que no ano de 2100, o mundo virou um grande lixo. Esses prédios que a gente vê, que parece New York, na verdade são lixos, e sobrou apenas um robozinho muito simpático que tenta processar esses lixos e verificar se na Terra vai voltar a existir alguma coisa de biologia. Então, se a gente não fizer nada, acho que 2100 está meio longe, mas não está muito longe da gente chegar aí, porque hoje você já vê a situação em muitos lugares na Terra. Um descarte totalmente incorreto, prejudicando o meio ambiente e a saúde pública. A contabilidade da Universidade das Nações Unidas contou que no ano de 2016 são 44 milhões de toneladas de lixo jogado na natureza. Mais ou menos 5% de todo o lixo que a gente produz. Né? Segundo a Universidade National University, esse número daria para construir 4.500 torres Eiffel por ano de lixo eletrônico. Né? E outra coisa, em 2018, a estimativa é que chega em 50 milhões de toneladas. Isso significa, mas isso tem um valor de 50 bilhões de dólares, se a gente conseguir reaproveitar. Então, aí que vem o conceito de quem consome mais, aonde estão esses consumidores, quanto que a gente usa de lixo eletrônico. Os campeões, normalmente, são o pessoal da Ásia, 16 milhões de toneladas ano. Só que por per capita é muito baixo, porque eles são milhões de pessoas. Né? Em segundo lugar, a Europa e mesmo a América do Norte, com 11 milhões de toneladas, mais ou menos 15 quilos por pessoa. O Brasil, o pessoal estima em torno de 1.200.000 toneladas ano. Como nós temos 200 milhões de habitantes, então nós consumimos na média uns 6, 7 quilos por habitante por ano de lixo eletrônico.
Esse é o gráfico, uma estimativa feita por uma empresa chamada Inventa, contratada pelo Ministério de Indústria e Comércio e a BDI. Em 2013 fez um cálculo mostrando a estimativa que a gente ia ter no Brasil. E aí aparece no ano de 2017 mais ou menos 1.200.000 toneladas. Esse número não foi refeito, mas deve estar muito próximo disso pelos cálculos que tem feito, né? Esse é um estudo da Inventa de 2013, né? Bom, e o que é mineração urbana? Urban mining, que o pessoal fala. Na verdade, a gente tem que voltar a minerar os metais nas cidades. Tem mais minerais nas cidades do que na própria natureza, né? Então, a ideia é você usar os resíduos de eletroeletrônicos, que são os que têm mais minerais, para fazer a matéria-prima de outros aparelhos. Esse é um conceito que eu peguei bem interessante da sustentabilidade de ação e um desenho da ProUni, né? O que tem no eletroeletrônico? Tem muitos metais. Tem muitos metais preciosos e muitos metais perigosos também. Essa é uma placa de um desktop, um computador de mesa normal. Normalmente nessa placa você tem esses metais perigosos, tem chumbo, mercúrio, tem até antirretardantes, fitalatos, que se colocado fogo você pode exalar gases altamente cancerígenos e poluir a natureza. Mas também tem muito cobre, ferro, tem prata e tem ouro. Acontece que aqui, quando você faz a mineração normal, a mineração primária de ouro, numa tonelada de minério de ouro, você consegue 4 gramas de ouro. O Brasil tinha um índice maior do que o resto do mundo, conseguia aqui em Minas 5 gramas de ouro por tonelada de minério. Numa tonelada de placas eletrônicas como essa, você consegue 250 gramas de ouro. São quase 70 vezes mais que na mineração normal. Então, não dá para jogar esse material fora. Tem muito valor agregado. O problema é que tem que ter tecnologia para isso, né? Então, aqui aparece o celular, onde aparece o cobalto na bateria, aparece o índio no touchscreen, aparece o gallium no circuito integrado. São todos metais super importantes que nós precisamos reciclar, né? A Europa está tão preocupada com isso que ela colocou como materiais críticos. Então, nesse artigo do pessoal da ProSum, ele fala que no celular tem 40 diferentes elementos químicos, diferentes metais que podem ser aproveitados, né? E, na verdade, ele é concentrado de 25 a 30 vezes mais do que na mineração primária, como eu falei para vocês. Tem 250 gramas de ouro numa tonelada de placas de celular, e tem 4 gramas só numa tonelada de minério primário, né? E outra coisa, para você retirar o ouro, a prata, o alumínio, o paládio, você gasta, o teu impacto é 80% menor em criando na natureza do que na mineração normal. Então, além de ter muito mais metal, o impacto para você fazer esse processo, ele é muito baixo na natureza, né? Esse é um artigo publicado esse ano pela American Chemical Society, que fala, são 3 pesquisadores da Universidade da China, que provaram que custa 13 vezes menos você tirar os metais preciosos de uma placa do que tirar da mineração urbana. Então, vamos lá, você tira mais metais, você tem um impacto muito menor na natureza e custa 13 vezes menos. Então, isso é a tendência, nós precisamos fazer isso para recuperar os metais e os metais preciosos. A Europa já fez um banco de dados, isso aí vocês podem consultar, se chama Urban Mining Platform, que você pode consultar o que cada país da Europa está coletando de resíduo, quanto que tem de metal, e você pode selecionar nas baterias, nos carros e tudo mais. Logicamente que o metal tem na cidade tem em várias partes, nos cabos, nos carros, o eletroeletrônico é o campeão deles, né? Bom, e outra coisa, que todo mundo é importante nesse processo. Tem as empresas que coletam, tem as pessoas que coletam, mas esse trabalho pode gerar emprego até para pessoas que não têm tanta capacidade de fazer as coisas, que estão um pessoal mais renegrado. Essa é uma foto da Ásia, e é um congresso que teve lá exatamente para estudar como preparar esse pessoal para coletar mais coisas. Apesar de ser a carrocinha, o catador,
esse pessoal chega num lugar onde os caminhões de coleta e as empresas não chegam. E isso é muito importante, porque amplia o nível de coleta. Nós precisamos apenas dar mais condições de salário e emprego para que eles façam esse trabalho de uma maneira mais digna. E aqui aparece os indicadores da ONU de sustentabilidade, que é a Agenda 2030, feita pela ONU, e aparece seis indicadores que a mineração urbana e a reciclagem estão diretamente associados. Na parte de saúde humana, quer dizer, quando você deixa de jogar os produtos do meio ambiente, você evita doenças públicas. Na parte de água potável, você não contamina o meio ambiente. Na parte de empregos sustentáveis, você gera emprego até o pessoal de muita baixa renda. Você promove as cidades sustentáveis, que é uma cidade altamente inteligente, que recupera o seu lixo, que recicla e também evita danos à fauna marinha. Então, você consegue atender, dos 17 indicadores, você consegue atender 7 deles. Né? E o Brasil? O que o Brasil está fazendo? O Brasil é um país enorme, bonito, e nós precisamos cuidar dele. Olha só o tamanho, 8.500.000 quilômetros quadrados. Nós temos 5.570 municípios, é muito município. Uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Né? E o que nós temos também? Só que nós temos um problema. Nós somos grandes, isso é muito bom, mas para transportar lixo eletrônico é muito alto esse custo. E nós produzimos em torno de 1.200.000 toneladas por ano, e o consumo de eletroeletrônico no Brasil, como todo o pessoal da América Latina, cresceu demais. Em 2010, o Brasil produziu 4,9 milhões de celulares, e esse ano, 235 milhões de celulares. É muito grande essa produção e precisa ser reaproveitado. Né? O Brasil tem uns problemas também, que ele não tem uma legislação funcionando, ele está em preparação. Tem uma legislação que chama ROS, Restrição de Substâncias Perigosas, que o Ministério do Meio Ambiente começou a trabalhar recentemente, e provavelmente dentro de 1 ano e 2, nós estaremos proibindo o uso de substâncias perigosas nos eletroeletrônicos. Isso é uma coisa que a Europa já tem há 10 anos, e a China, e o Japão e a Taiwan já tem há mais de 20 anos. Né? O que o Brasil já fez? O Brasil aprovou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política, ela tem várias ações que o pessoal precisa fazer, mas ela está baseada em 4 grandes pilares. A primeira é logística reversa, significa criar mecanismos para os eletroeletrônicos voltarem para a indústria. Hoje, a gente conhece muito bem uma logística reversa da nossa casa, que é o gás de botijão. Você pega o gás de botijão e ele volta para a fábrica. Então, o eletroeletrônico vai ter que voltar para a fábrica também. A política obriga as empresas, nós consumidores também, a colaborar com essa logística reversa. A outra coisa é que essa responsabilidade vai ser compartilhada. Tem 3 pessoas que são responsáveis. Nós, que temos que devolver os nossos eletrônicos, as empresas que comercializam, que vão ter que captar, e o fabricante. Ela fala que tem que ter um acordo das empresas com o Ministério do Meio Ambiente para que isso comece a funcionar. E ela também fala que sempre que possível fazer inclusão social, colocar o pessoal de baixa renda, que tem menos oportunidade, para trabalhar nesse ciclo também. A responsabilidade é desses 3 agentes. O consumidor tem que descartar corretamente nos pontos de coleta, nas campanhas. O vendedor, o comerciante tem que coletar. A política vai pedir para que nos grandes shoppings, supermercados vão ter pontos de coleta e caminhões também coletando. E, finalmente, o fabricante fica com a função de fazer a reciclagem. Né? O governo vai fazer um acordo com os fabricantes e os comerciantes para fazer isso que a gente chama de um acordo setorial, e a meta do governo é essa: toda cidade que tiver mais de 80 mil habitantes vai ter pelo menos, vai ser abrangida pela lei. Cidades menores colaboram com as cidades vizinhas, mas não é obrigado a fazer a lei na cidade. A cidade tem que ter um ponto de coleta para cada 25 mil habitantes, pelo menos. E 17% em peso do que foi produzido há 5 anos antes tem que ser recolhido. Então, tudo que os fabricantes agora em 2018, daqui em 5 anos, 17% tem que ser coletado. Essas são as metas da política. Né?
Eu trabalho no CTI, é o Centro de Tecnologia Renato Archer, fica em Campinas, aqui perto de São Paulo. É um centro de pesquisa que dentro dele tem o Instituto Federal. Nós estamos com um stand aqui, quem quiser visitar, para saber um pouco mais de tecnologia. E esse centro é do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, né? O centro trabalha com várias tecnologias, com robótica, com a parte de empacotamento eletrônico, com a parte de tecnologia assistiva, e nós, especialmente, trabalhamos com a parte de qualidade e de recuperação de resíduos. O centro de pesquisa está totalmente focado em políticas públicas. A gente atende a políticas públicas, e nesse caso, nós atendemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos com um projeto que a gente chama Ambientronic, que é a junção de ambiente com eletrônica. Nesse programa trabalha 3 ministérios: Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Indústria e Comércio. Por quê? O problema é do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, porque se você não fizer o descarte corretamente, você gera um problema ambiental e de saúde pública. Porém, se você fizer bem feito, isso é um negócio. Então, o Ministério da Indústria e Comércio vê nisso uma oportunidade de gerar empregos e renda. Mas a solução chama tecnologia, por isso que nós estamos nesse processo, né? Nesse processo, a gente olha o ciclo sempre fechado, não olha mais aquele ciclo aberto que começava na natureza e morria no lixão. O produto tem que ser reciclado e tem tecnologias para isso. Tem a tecnologia ecodesign, que os projetistas de novos computadores, novos celulares, já pensam que esse produto vai ser descartado. E por quê? Porque hoje é muito mais rápido e muito mais fácil você montar um produto eletrônico do que você desmontar um produto eletrônico. A HP fala que praticamente você consegue, as máquinas montam os computadores em 5 minutos, mas para você desmontar um computador você pode demorar até meia hora, então é muito caro. Você tem que fazer um projeto pensando numa desmontagem rápida, prática e bem sucedida. Então, a gente trabalha nessa tecnologia chamada ecodesign, onde os produtos são projetados pensando que eles vão ser reaproveitados, que eles não vão ser colocados mais na natureza, eles vão voltar para os processos normais. Tem uma tecnologia ROS, que é essa que evitar que os produtos eletrônicos contenham substâncias perigosas. Você pode evitar o chumbo, você pode evitar o mercúrio e outras substâncias. Isso já acontece na Europa há 10 anos. O Brasil também, várias fábricas que fazem celular, computadores já usam essa tecnologia, mas agora a gente quer ajudar as empresas menores que ainda não conseguiram fazer isso também, né? E na parte da tecnologia reversa, na hora que o produto volta, vocês podem ver aqui na frente, no pessoal do CRC, eles reaproveitam os computadores, isso é muito interessante, e os que não reaproveitam, você passa para o reuso, para a desmontagem e a reciclagem, né? O Ministério criou 5 laboratórios espalhados pelo Brasil. Nós temos a FUCAP em Manaus, Labelo em Porto Alegre, NT no Rio de Janeiro, o IPT aqui em São Paulo e o CTI em Campinas, que estão preparados para ajudar as indústrias a retirar substâncias perigosas dos seus produtos, a utilizar essa tecnologia ROS, que é a restrição de substâncias perigosas nos produtos. Nós também temos um projeto chamado Rematronic, se vocês quiserem, vocês podem até no stand aqui na frente verificar, onde está sendo criado um processo de recuperar o cobre, o paládio, o ouro e a prata de placas eletrônicas. O processo que nós estamos desenvolvendo é um processo biohidrometalúrgico, ele passa por um processo mecânico de trituração, depois um processo hidrometalúrgico, e nós finalmente estamos usando as bactérias. Tem bactérias que se encontram na natureza, nas próprias minas de cobre, de ferro, e elas digerem, vamos dizer assim de uma maneira mais simples, elas lixiviam os metais, ela transforma o metal de sólido em solução. Então, o final do nosso processo é uma tecnologia totalmente nova, patenteada pela gente, para ter um impacto ambiental praticamente zero e usando bactérias para a gente recuperar os metais. A nossa motivação foi essa, que nas minas de ouro do Brasil a gente tinha 5 gramas de ouro em cada tonelada, e num monte desse de placas eletrônicas, 1 tonelada, você consegue 200, 250 gramas de ouro. Então, é muito recurso que precisa ser voltar para a natureza. Esse projeto é um projeto pago pelo BNDES, com uma empresa de São Paulo, que vai explorar, levar esse processo para um processo industrial, né? Também criamos uma norma junto na BNT, que é uma instituição que faz norma no Brasil, junto com a indústria, a universidade, que ajuda
os recicladores a fazer um trabalho bem feito. A reciclagem é um trabalho que tem que ter muita experiência, tem que ter consciência e responsabilidade, e ela é baseada na 14.001, que preserva o meio ambiente, na norma ORRAS 18.001, que é segurança do trabalho, mas uma coisa muito importante é que ela faz o balanço de massa. Numa empresa séria de reciclagem, tudo que chega em massa tem que sair. Então, se chega 1 tonelada de resíduo eletrônico, de lixo eletrônico, sai 100 quilos de cobre, 100 quilos de prata, 100 quilos de vidro, e tem que ir para falar para onde foi vendido esses 100 quilos. Só isso transfere ao empresário credibilidade e vai dar sucesso para a tua empresa. Essa é uma norma que o CTI treina o pessoal, ajuda, e já fizemos vários trabalhos com ela, inclusive com empresas sociais que são cooperativas, né? Então, queria agradecer ao Ministério da Ciência e Tecnologia pela oportunidade, agradecer ao Ministério da Indústria e Comércio pelo apoio também, a FINEP, que nos apoia nos estudos, e ao CNPq e ao BNDES. E para que a gente faz tudo isso? Porque esse país é muito bonito, é maravilhoso. Tem uma frase aqui do Darcy Ribeiro, que é realmente uma coisa muito bacana, que fala que Brasil é uma nova Roma, lavada de sangue negro e sangue índio, destinada a criar uma esplêndida civilização mestiça tropical, mais alegre porque é mais sofrida e melhor, porque é assentada na mais bela província do mundo. Obrigado.